Oi, pessoal! O Negócio para te contar de hoje vai falar sobre um tema que vai muito além dos negócios. A gente vai falar sobre revitalização como motor de desenvolvimento social e econômico, né, Elianai? Verdade, a gente está tendo a honra de receber aqui nos estúdios da CNC alguém que tem sido uma referência aqui no Rio de Janeiro, sabe, Karina? É raro você ver um empresário que já é um sucesso no ramo de atuação, é dono de uma das mais reconhecidas franquias de academia do país, que está em muitas capitais. Com certeza você é empresário, não só aqui do Rio de Janeiro, mas de todo o país, já ouviu falar da história dessas casas e isso se tornar um aparelho turístico, como ele mesmo diz, né? Ou seja, possibilidade de fazer com que esses espaços atraiam turistas para o Rio de Janeiro. Pois é, a gente está recebendo Alexandre Ascioli, seja muito bem-vindo, prazer estar com você aqui. A gente vai falar muito sobre empreender, sobre revitalização, sobre turismo, mas principalmente vamos ouvir histórias que podem ajudar você, empresário que está nos acompanhando, a ter boas ideias para fazer seu negócio crescer, prosperar. Seja muito bem-vindo. Eu já começo perguntando, que paixão é essa pelo Rio de Janeiro que faz você sempre querer inovar, investir? Obviamente, considerando que você tem empreendimentos com a Bodytech pelo Brasil todo, mas o Rio de Janeiro está no seu coração? Bem, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui na CNC, uma honra estar no estúdio chamado de Bernardo Cabral, um grande senador da República que nós tivemos, um ministro da Justiça que foi fundamental aqui no nosso processo democrático, e mais do que isso, a nossa Constituição brasileira deve muito a ele. Eu brinco muito com ele que ele é o meu mais novo amigo de infância, e eu o conheci há pouco mais de 2 meses no Roxy, que a gente vai falar, e de lá para cá, chegar hoje aqui e ver o nome do estúdio, Bernardo Cabral, eu me emocionei. Enfim, super obrigado. Bem, falar do Rio de Janeiro, como não ser eu nasci nessa cidade. Essa semana eu fui fazer uma foto na escola que eu fui alfabetizado, Escola Marília de Dirceu, que é uma escola pública da prefeitura em Ipanema. E eu fui lá fazer uma foto, e eu fiquei emocionado quando eu vi o meu histórico escolar, naquela escola que eu aprendi a escrever, que eu aprendi a ler. E então eu até brinquei eu sou carioca não de mais do que de sangue, é de tudo, né? Então, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade que eu amo. Por várias vezes, para trazer dinheiro para o Rio de Janeiro, eu tive que me mudar para São Paulo, quando eu tive empresa de call center, a 4A. Eu comecei com o projeto no Rio de Janeiro, depois fui para São Paulo. Mas todas as vezes que eu me desapegava de algum projeto, era o Rio de Janeiro que eu estava. E de lá para cá, desde que eu vendi a 4A, no ano 2000, eu venho buscando projetos na cidade, qualquer coisa que não me tire da cidade. E agora, recentemente, nós vamos falar sobre isso, eu tive a oportunidade de estar envolvido com 2 projetos que vai ser muito importante para a cidade, que só aqueles cariocas que são apaixonados mesmo conseguem buscar essa briga, eu e meus sócios, a maioria deles cariocas, nesse desafio grande que vai ser o Jardim de Alá, que a gente vai falar. Teve um movimento capitaneado até pela FEComércio Rio de Janeiro, né? Um amigo teu, com certeza, o Florencio, Antônio Florencio, que é presidente da FEComércio, que foi o Rio de mãos dadas, né? Foi um movimento que eu vejo um pouco desse movimento na tua fala, que talvez tenha sido um momento difícil do Rio de Janeiro, onde muitos empresários pensaram em sair daqui, né? E pessoas como você, que amam essa cidade, amam essa terra, se juntaram, começaram a ver talvez o copo mais do que meio cheio do que vazio, e começaram a ver possibilidades de reerguer o estado do Rio de Janeiro com bons projetos, né? Enfim, acho que a iniciativa privada sempre é muito importante em momentos que a iniciativa pública talvez não tenha dado as suas respostas como se deve. E porque foi mais ou menos em 2019, 2020 que esse movimento aconteceu,
E o Florencio contou pra gente, fala muito bem de você, fala que você Obrigado, tem, Florencio. ele admira muito o teu trabalho e comentando com a gente sobre, e aí entrando no assunto, sobre o olhar apaixonado para pegar a Rox, né, e investir muito como você fez, não é só uma questão de valor. Talvez seja um primeiro ponto, sabe, Karina, que destaque o empresário na sua cidade, que é o amor, de fato, à sua história, amor à sua terra, Aquilo que inquieta, né? que talvez indiretamente nem tenha tanta conexão no primeiro momento com a tua rede de academias, mas que com certeza hoje, depois que é uma realidade a Roxy e também esse novo projeto que você vai falar um pouco aqui, não tem ninguém que não credibilize a tua trajetória, enfim, o teu amor por essa terra e que isso acabe não gerando outras conexões que você possa ganhar. Mas como é que foi esse primeiro momento de você conseguir enxergar a Rox como um potencial? Até porque a Rox era um cinema, né? Não era tão voltado para um teatro. E você teve todo um olhar ali inovador, que deve ter tido muitas pesquisas, etc., para redesenhar e trazer o projeto nessa nova modelagem para o Rio de Janeiro, né? Conta pra gente Bem, isso aí. se tivesse tido muita pesquisa, talvez eu não tivesse feito. Os desafios foram muitos. Os desafios foram muitos e continuam sendo gigantescos. A verdade é o seguinte, com a pandemia, era o caos perfeito, né? Aquela tempestade perfeita que a gente vivia no mundo, no Brasil, em todos os setores, eu não vou aqui especificar setor A ou B, todo mundo parou, nós paramos, a nossa vida ficou restrita a não falar com ninguém, não encontrar ninguém. E naquele momento eu sempre acreditei que quando a gente voltasse a aglomerar, voltasse a abraçar, que o setor de turismo, o setor de entretenimento, seriam setores muito benéficos, muito beneficiados, né? Primeiro que ninguém aguentava mais as lives dos artistas, quando você podia imaginar um dia, você vê Roberto Carlos dentro de um estúdio fazendo especial da Globo, uma live, e tantos outros artistas, né? Então, naquele momento, eu ficava com as academias, 100 academias fechadas pelo Brasil, imagina, né? Na época tinham 150 mil clientes que da noite para o dia deixaram de frequentar suas academias, mas eu comecei a pensar como é que seria a volta, né? Como é que seria o setor de entretenimento, o setor de bem-estar, o setor de fitness. E ali eu comecei e aí certa vez eu vi em algum jornal uma matéria sobre o turismo no Rio e me chamou a atenção, e aí, pegando o ano passado como exemplo, o Rio de Janeiro recebia 13 milhões e meio de turistas nacionais, 1 milhão e 300 na época, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 de turistas estrangeiros, mas eu ia para Gramado, o ano passado você recebeu 10 milhões de turistas nacionais. O Rio de Janeiro, 13 milhões e meio. Você vai a Gramado, você tem quase 40 mil cômodos de hotel, e o Rio de Janeiro, 40 mil cômodos de hotel. Gramado, sei lá, 27, 30 mil moradores na cidade, o Rio de Janeiro, 7 milhões. O que falta no Rio de Janeiro, né? E eu fui para Gramado. E Gramado, eu vi uma cidade que, ao longo dos últimos 35, 40 anos, teve um planejamento gigantesco no desenvolvimento turístico da cidade, através do turismo gerar e incrementar a sua economia. E uma semana que eu fiquei em Gramado, eu fiquei impressionado com a quantidade de destinos para o turista que a cidade tem, né? Não só a serra, aquele clima, aquela cidade linda, aconchegante, maravilhosa, mas mais do que isso, ali, talvez o festival de cinema mais famoso do Rio é o Festival de Gramado, que começou há 40 anos atrás. O Natal Luz, que é um evento de Natal maravilhoso, hoje são 3, 4 meses de evento. Ou seja, Gramado conseguiu fazer com que a iniciativa privada, em todos os seus aspectos, investisse em destinos e equipamentos para o turista. Junto com isso, incrementou a hotelaria através dos projetos de multipropriedade, né, de venda de cotas e a cidade explodiu. Hoje,
um turista chega na cidade de Gramado, fica 5 dias em Gramado, tem programação de manhã, à tarde e à noite, e não consegue assistir tudo. É o Snowland, é o Space Adventure, é Cachoeira do Caracol, é Museu de Cera. Você tem uma infinidade de restaurantes, de casas de shows, de lazer e entretenimento. Eu voltei para o Rio, de certa forma, até um pouco, o Rio de Janeiro, nós temos a cidade mais linda do mundo, que me perdoe Gramado, mas é fato, a cidade mais linda do mundo, com uma estrutura espetacular, um aeroporto que estava sem qualquer movimento, prático. Eu só não falo que ele estava desativado, porque ele não estava, mas é como se tivesse desativado. Então, o Rio de Janeiro completamente sem opções de lazer e entretenimento para toda a família à noite. De dia, o Rio de Janeiro, você tem o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as praias, Copacabana, e você tem os museus, você tem uma infinidade de lugares para você fazer turismo, né? Mas à noite, além dos botequins, e eu não tenho nada contra os botequins, pelo amor de Deus, você não tem nenhuma atividade. Você chega na cidade do Rio de Janeiro, você chega à noite na Avenida Atlântica, 10h30 da noite, não tem mais ninguém na rua, né? Porque você não tem lugares para que o turista possa melhorar a experiência dele na cidade, né? Ao passo que Gramado, ao passo que São Paulo e todas as grandes capitais do mundo têm, né? Você vai aqui para Buenos Aires, você tem N casas de tango, a principal delas, o Senhor Tango, que são experiências maravilhosas. Você vai para Paris, você tem o Senhor Tango, você tem o Paradise Latam, o Lido, o Crazy Horse e tantas outras. Você vai para Nova York, você tem a Broadway. Então, o turista tem uma quantidade de destino para lazer, e isso faz com que o turista melhore a experiência dele em visita à cidade, aumente o tempo de permanência dele na cidade e atraia novos turistas. Então, quando eu voltei de Gramado, eu fiquei com a cabeça que eu queria fazer uma casa para o turista. Porque com cabeça de empresário você pensou assim, todo o ecossistema está ganhando, você movimenta uma cadeia inteira, né? Sim, sem nenhuma dúvida, mas naquele momento, eu vou ser sincero, parece meio óbvio que o Rio de Janeiro precisa de destinos turísticos. Você pega o nosso Museu do Amanhã, um museu espetacular. Você pega o Museu do Rio, você pega o Parque. A gente tem lugares incríveis. Só que não dá para o turista passar. O turista passa, em média, no Rio, 3 a 4 noites. O turista estrangeiro tem alguns estudos que dizem que ele fica 10 noites na cidade. Não dá para ele ficar esse tempo todo na cidade sem programação. Não dá. Você tem as rodas de samba, você tem... Mas são muitos lugares de rua. Você vai para Lapa, você vai para Dias Ferreira no Leblon, você vai para o Baixo Gávea na Gávea. Mas um lugar como todas as grandes capitais do mundo oferecem, que são esses conceitos de dinner show, né? Ou seja, que você vai conseguir assistir um grande espetáculo que promova e mostre um pouco a cultura daquele país, né? Você vai para Buenos Aires, todas as casas de tango, eles só têm o tango para mostrar, né? Eu adoro tango, mas só tem o tango. Você vai para Paris, é aquela coisa cabaré 1920, 1930. O Brasil tem uma diversidade cultural incrível. A gente tem o axé, o samba, o carnaval, a bossa nova, o frevo, você tem uma diversidade cultural, os nossos costumes, as nossas danças, as nossas festas, Parintins. Então, de repente, eu percebi que ali tinha uma oportunidade gigantesca de, no Rio de Janeiro, criar um dinner show em que a gente pudesse pegar a nossa arte, a nossa música, a nossa cultura, a nossa gastronomia e levar para o turista que estivesse visitando a cidade. Então aí surgiu a ideia, ou seja, era uma ideia meramente de mercado. Ou seja, o turista está aqui, a gente está conversando aqui, a praia agora tem um bando de turistas passeando, o Cristo Redentor está lotado, o Pão de Açúcar está lotado, e a gente está aqui no estúdio da CNC. Então, você tem um potencial gigantesco
para cada vez mais equipamentos turísticos. Aí, naquele momento, eu precisava ter um produto. Eu tinha uma ideia, mas eu precisava ter um produto. E aí, obviamente, eu tenho um grande irmão da minha vida, um parceiro da minha vida, que é acima do bem, que é o maior gênio do entretenimento no Brasil e no mundo, que se chama Abel Gomes. Abel Gomes, ele é o idealizador, ele que criou e dirigiu as aberturas, a abertura e o encerramento das Olimpíadas do Rio, em 2016. Ele é o autor de grandes projetos de entretenimento pelo Brasil. Ele realmente é um gênio. Eu convidei o Abel, falei da ideia de fazer um dinner show e ele adorou a ideia que a gente pudesse pegar o Brasil e levar para o público. Aí o Abel montou um time de primeiríssima linha, direção musical da Pretinho da Serrinha, os 350 figurinos do musical Gabriel Haddad e Leonardo Bora, que são os carnavalescos da Grande Rio, a diretora de movimentos, toda a parte coreógrafa, Priscila Mota e Rodrigo Neri, que são os vencedores do carnaval do ano passado com a Viradouro, o roteiro do genial Leonardo Bruno, que tem 10 livros publicados sobre música, sobre arte. Então a gente montou um time realmente muito potente para desenvolver um projeto igualmente potente. Faltava o espaço. Tinha a ideia, tinha o show, mas tinha a ideia do show, mas não tinha o espaço. Eu encontrei aqui no Rio um espaço que era o Hotel Nacional, que todos conhecem. Pensei em fazer dentro do Hotel Nacional e, por acaso, não deu certo a nossa negociação com o Hotel Nacional e eu fiquei com o projeto, a ideia pronta. Até que um dia, um sábado, eu pego a minha scooter, eu ando de scooter para cima e para baixo aqui no Rio, deixa ver se vem alguma ideia boa, que não vem nenhuma na minha cabeça. Peguei a scooter, fui para a praia de Botafogo, fui para Copacabana e fiquei rodando de rua em rua para ver se eu parava em algum lugar para ver uma ideia que não me vinha à cabeça um lugar para fazer esse desejo, que era esse projeto de dinner show. Quando eu paro na esquina com a Bolívar, que é a esquina do Roxy, sinal está fechado. Se o sinal tivesse aberto, não existiria o Roxy. Aquela música do Chico Buarque, lá como vai. E aí eu paro, o Roxy estava fechado por causa da pandemia. Eu, como tenho relação com o Grupo Severiano e Ribeiro, porque a gente tem algumas Bodytechs que são instaladas em antigos cinemas do Grupo Severiano e Ribeiro, eu liguei para o Maurício Benchimol, que é o CEO do grupo patrimonial do grupo. Ô Maurício, eu estou em frente ao Roxy aqui com a scooter ligada. O que vocês vão fazer desse cinema? Nós estamos alugando. Sério? Que notícia boa! Estou com um projeto, mas a gente já alugou. Não brinca, não, já alugou, alugamos uma loja de departamento. Eu não acredito nisso. Vamos assinar o contrato essa semana. Não assinaram o contrato? Espera um minutinho, parei a moto, desliguei a moto. De maneira nenhuma vocês vão ver. Você não vai fazer uma loja de departamento com um dos maiores projetos culturais da cidade. Pegar esse lugar que é icônico. Revitalizar, né? O Roxy, ele foi inaugurado em 1938. E ele foi inaugurado como um cine-teatro, 7 ou 8 anos após o fim do cinema mudo. E existem imagens do Roxy com um cinerama e coxia de artistas, né? E agora, a gente fazendo o processo de demolição, a gente descobriu um painel em cima daquela escada que é tombada e a gente restaurou ela, de um painel de 1938, ele está lá, vale o ticket. Só para olhar esse painel já vale o ticket. Que você vê um maestro com corpo de baile, um violão, uma orquestra. Aquele cinema, quando ele inaugurou em 1938, ele era um cine-teatro. E aí depois virou o maior cinema, um dos cinemas mais importantes do Brasil, que era o antigo Cine Roxy. A maioria dos lançamentos nos anos 30, nos anos 40, sempre foram no Roxy, né? Parava bondinho na porta do Roxy. Aquilo tem uma história incrível, né? Num lugar, o bairro mais famoso do mundo é Copacabana. Você vai para lá, para Los Angeles, é uma rua, não é um bairro. Copacabana
ele é tão emblemático, na minha opinião, como é o Cristo Redentor, como é o Pão de Açúcar. É uma das maiores referências do Brasil, né? E o Roxy em Copacabana, com essa história toda. Então, eu consegui pegar o Roxy, convidei uns sócios que são gaúchos. Eles são gaúchos. Dodge, Serena e Sicão X, mais um. Todos são, e o Rodrigo. Mostrei o projeto, vamos embarcar nessa do Rio de Janeiro. Na mesma hora embarcaram comigo nesse projeto. E a gente, com a Bel, com esse time todo, nós partimos para desenvolver o projeto. Ficamos 2 anos e meio para fazer aquele projeto. Imagina uma casa centenária. 2 anos e meio de quando você fechou para abrir para o público. Para abrir para o público, né? Imagina uma casa centenária, você fazer uma obra numa casa centenária que não existia projetos, né? O investimento ali previsto original era 60% do valor que foi investido. E por que teve esse descaso? Porque não existia nem nos arquivos da Prefeitura do Rio ou de qualquer outro lugar arquivos do projeto do As-Built, que chamam, que é o projeto do imóvel. Então virou um voo cego. Chegou um momento que ou a gente fazia ou eu devolvia a chave para o Grupo Sebirane Ribeiro, vai fazer loja de departamento. Teve que recriar ele para poder... A gente não conseguia fazer o projeto, a gente tinha a ideia, o conceito, mas eu não podia fazer o projeto. E o cinema nos anos 90, aquilo que era um cinema único para 1.700 pessoas, eles já tinham dividido num Kinoplex. Viraram 3 salas de cinema. Eles dividiram o imóvel em 2 andares, botaram uma sala de cinema no segundo andar e 2 salas embaixo. E eram salas de aproximadamente... O que era uma sala de 1.700 pessoas, viraram 3 salas de aproximadamente 300 pessoas cada uma das salas. E a gente não conseguia ter uma visão do que era aquele imóvel. Eu tinha aquela visão porque eu frequentei aquele cinema muito antes disso, quando ele era uma sala só. Então, a gente tinha que tomar uma decisão, eu e meus sócios, que era, vamos demolir tudo, fazer o projeto e construir, ou vamos desistir? A gente, aí já completamente voltado para a ideia, é o problema do empreendedor estar na frente do negócio, né? Você se toca com a emoção fala muito mais alto do que a razão, e a gente tomou a decisão de fazer um voo cego. A gente mandou demolir aquilo. Vamos bancar para ver o que vai dar. O que vai dar. Levamos 6 meses para poder demolir o recheio, não a parte de fora, porque ela é tombada. As divisas ali. Né? Tudo, o recheio. Aí, é um retrofit, praticamente. Total. E aí, quando a gente desfez tudo, a gente descobriu que a gente estava em cima da areia de Copacabana. Debaixo do Roxy é areia. Igual areia de Copacabana. Isso exigiu que como a gente tinha que construir um backstage de 5 andares para colocar atrás da antiga tela, para poder botar um elenco de 60 bailarinos, percussionistas e 9 cantores. Uma estrutura que segure todo mundo dançando, mexendo. Uma estrutura que aguente a estrutura do backstage, o palco. Lá não tinha restaurante, era um cinema, tinha uma bombonière do tamanho dessa mesa. De repente nós construímos 3 andares de cozinha, que tem 500 metros quadrados, cozinha industrial, para poder servir 4, 5 pratos de entrada, 5 pratos principal, 4 sobremesas ao mesmo tempo. Então a gente tem que investir numa cozinha de hotelaria de alto padrão e de grande porte, de hotel que tem 400 quartos para poder atender o Roxy. Então, e aí, para você ter noção, ali dentro do Roxy nós temos 150 toneladas de aço para segurar a estrutura. Segurar a estrutura. E no entorno, como a gente está no meio de uma quadra, ali eu tenho a Nossa Senhora de Copacabana, a Bolívar, a Xavier da Silveira e a Domingos Ferreira atrás. Você entra por debaixo de um prédio, mas o Roxy, quando você vê aquela imagem, fica no meio de uma quadra inteira. E a 1 metro das paredes do Roxy, daqui a tua tela, tem uma janela de um apartamento. Então, o Roxy, eu tenho um entorno inteiro de vizinhos que imagina você fazer uma casa de show com música, com carnaval dentro dela. Se a gente inaugurasse o Roxy e tivesse problema de acústica, de isolamento acústico, fechava, acabou, destruiu.
Então a gente foi obrigado a fazer o que chamam de box in box. O que é isso? A gente teve que construir um imóvel dentro do outro. Só que esse imóvel que a gente construiu, as paredes têm 20 centímetros, tem 7 camadas de isolamento acústico, lã de vidro, lã de rocha, cortiça, enfim, são 7 camadas que fica 2 centímetros afastado da parede original. Isso vale para as paredes, para o piso e para o teto. É como um estúdio, é como esse estúdio aqui. Ele tem um tratamento de isolamento acústico. E aí eu costumo brincar, mas falando a verdade, porque eu tenho certeza que até porque eu já dei Google para ver os tamanhos dos maiores estúdios do mundo, o Roxy tem 4.400 metros quadrados de área. É um estúdio de 4.000, que a cozinha está dentro do estúdio, porque senão o barulho da cozinha, o berro das pessoas podem subir. O backstage está dentro dessa estrutura. É uma caixa acústica, de fato. É uma caixa acústica. Então, isso fez com que aumentasse muito o valor do investimento e a gente, vamos embora, em momento nenhum pensamos em perder a qualidade. A produção do show, gente, quem vai, você pode rodar o mundo. A nível de produção, pode ter igual na Broadway, em Las Vegas, pode ter igual a nível de produção, mas a nível de conteúdo e de qualidade não existe no mundo, porque no mundo ninguém tem a nossa diversidade cultural. Eu vou ficar parando de falar do Roxy aqui, senão a gente vai ficar 3 dias falando do Roxy. O amor com que ele está colocando, né, Helena? Eu acho que isso é muito do que a gente vê do empresário, de qualquer que seja o segmento. O empresário, quando ele tem uma ideia de colocar alguma coisa em prática, e ele tem essa vontade, a gente vê o brilho no teu olho, a forma como você coloca. Eu acho que isso é muito da experiência de quem tem uma ideia e quer investir para crescer. Você vê, a gente está falando só do Roxy, 2 anos e meio para abrir, 6 meses para decidir se demolir, se construir, como é que é fazer, né? Uma estrutura que é toda pensada em não levar transtorno para quem está do lado, né, Helena? Então a gente entende que esse teu olhar... As burocracias de qualquer... De qualquer negócio. Capital brasileira para se construir. O pior de tudo, é uma coisa interessante. Eu considero o projeto do Roxy um projeto disruptivo. Por que disruptivo? Ele não é disruptivo na Europa, não é disruptivo nos Estados Unidos, porque lá já tem outras casas, já tem uma dinâmica de mercado, de comportamento das pessoas, que você usa a história a teu favor. Por que eu falo que o Roxy é disruptivo? Porque não existe uma experiência como uma casa como o Roxy Dinner Show no Brasil. Então, não existe alguém que eu pudesse pegar o telefone e falar, vem cá, como é que é a tua experiência? Quantos % jantam? Quantos % não jantam? Quantos % só querem ver o show? Quantos % vão na quarta-feira? O turista que vem... Então, vou te dar alguns exemplos aqui que foram coisas que a gente só está descobrindo com a inauguração do Roxy. Testando mesmo, funcionando. Eu vou dar um exemplo. Em qualquer lugar do mundo, os shows acontecem às 7h30 da noite. Você vai para Broadway, todos os musicais às 7h30 da noite. Você tem a tarde e tal, mas o horário é 7h30 da noite, né? E você vai para a Europa, qualquer casa de show, qualquer programa para turista noturno começa às 7h30 da noite. A reserva dos restaurantes, a primeira é 7h30 da noite. O que eu fiz aqui? 7h30 da noite, claro. 7h30 começa o serviço de jantar, o público entra, um super serviço de jantar, a entrada para aquela coisa toda. Às 9h30 começa o show, 1h30 de show, termina 11h da noite. Perfeito. Aqui 7h30 está sendo da praia, né, Helena? Esse é um problema, que é o seguinte, aí 50% do turista no Rio de Janeiro vem no verão. Só que 7h30 da noite, como é que é a dinâmica do turista? O turista que chega, ele acorda, vai para a praia, aí passa, final do dia já está muito quente, já não aguenta, vai embora, vai para uma churrascaria, vai almoçar, vai no Cristo Redentor, vai no Pão de Açúcar, vai fazer turismo, chega no final da tarde, vai ver o pôr do sol, vai passear na Atlântica, vai para o hotel, vai chegar no hotel 7h da noite, até tomar banho. O meu estava começando 7h30 da noite. Como é que funciona isso? Né? Aí, esse é um ponto. Ou então o inverso. O turista chega, sai às 8h da manhã, vai fazer turismo,
e deixa para ir na praia no final da tarde. Que horas ele sai da praia? 7 horas da noite, 7h15 no verão. E para piorar, um calor de 40 graus com uma sensação térmica de 50 que ninguém consegue sair, foi o primeiro. Nossa, a gente tem que se ajustar a isso, né? Então, são ajustes que a gente vai passando. Aí você pega, por exemplo, o carioca, né? O carioca tem na esquina da sua casa a possibilidade de assistir um musical que a maioria deles pega um avião para assistir lá fora. O carioca tem uma coisa que é o Roxy é casa para turista. O que o carioca é quando ele vai esquiar, quando ele vai para Nova York, quando ele vai viajar, quando ele vai para Búzios, quando ele vai... Ele é turista, gente. Tá? Graças ao turismo, o nova-iorquino, que recebe 45 milhões de turistas na região do Times Square, consegue ter 60 teatros com 60 superproduções espetaculares. Quem paga essa conta? São o turista que frequenta Nova York. E quem se beneficia além do próprio turista? O cidadão que mora na cidade, porque ele se dá o luxo de ir na esquina de casa assistir grandes projetos culturais. A mesma coisa com o Roxy. O carioca, ele tem a oportunidade de ir em Copacabana assistir um musical que ele não vai assistir em lugar nenhum do mundo, mas ele já tem aquele preconceito. Não, aquilo ali é aquela coisa para turista. Eu já conheço, aquela coisa de plataforma, aquela coisa... Gente, a gente está construindo um super musical com uma super experiência que é sucesso em qualquer lugar do mundo. Se eu fizesse o Roxy em São Paulo, eu estaria 1 ano de fila na porta. É verdade. Entendeu? E esse é um ponto. E o outro ponto que é impressionante também é o seguinte, é que as pessoas, como olham o Roxy, veem que é uma casa de show, as pessoas acham, vem cá, vai ter Roberto Carlos, vai ter Roberto Gil, vai ter... As pessoas... Com a agenda de shows. Que é impressionante. Então, eu acho que esses desafios, que é vivendo a coisa nova do ineditismo, isso é uma grande surpresa, isso é importante. Eu acho, você pega, por exemplo, Copacabana, eu costumo dizer que Copacabana tem uma oportunidade de se transformar Broadway brasileira, porque é um bairro extremamente famoso, cheio de oportunidades para empresários chegar lá e investir, fazer projetos de lazer e entretenimento. Ele está ali naquela esquina. As pessoas, o turismo, só frequenta a Avenida Atlântica e a praia. Agora, senhora, só um ponto importante da tua fala. Tu não acha que também caberia ao poder público um olhar estratégico? E, na verdade, você, como um bom empreendedor, colheu, enfim, validou uma ideia que você teve, enfim, dentro de um ecossistema de network e está vivendo essa experiência. Mas às vezes a gente sente falta do poder público ter um olhar estratégico para esse tipo de mapeamento, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, poxa, temos secretarias, temos, né, ali órgãos direcionados a estudar, a entender o hábito desse turista que vem para cá, o que ele busca, e também, por que não, colher boas práticas, né, do que dá certo em São Paulo, em outros países, para poder redesenhar, por exemplo, Copacabana, como você bem disse, é o cartão postal do Rio, e o Rio, o cartão postal do Brasil. Você vai em qualquer país do mundo, o Rio de Janeiro... Né? Pensa em Brasil, é o Cristo Redentor, é o Rio de Janeiro. Eu não sei, assim, eu vejo que fica muito só na mão do empresário, ou seja, não tem uma coordenação, um olhar, né, de, olha, esses espaços vamos reservar para... Incentivo, né? Até porque é muito fácil você só esperar do empresário, né, esse retorno do imposto, né, e não tem nenhum tipo de ajuda quanto a esse olhar. Esse é um ponto breve. Mas eu estou sabendo também que, além de toda essa paixão que você vai terminar de contar, porque a gente quer entender como é que esse ajuste de horário, né, se hoje ele está surtindo efeito, se o Roxy hoje ele está calibrado quanto ao retorno que é pretendido por vocês, além, obviamente, do impacto do turista, da benfeitoria que é um empreendimento desse dentro da cidade do Rio de Janeiro. Mas o Jardim de Alá, me parece que você está dando tão certo o Roxy e você vislumbra explorar e fortalecer
né, essas iniciativas, que está tendo a visão de você abrir um segundo. É isso mesmo? Eu vou só emendar uma coisa na tua pergunta. Você falou que nenhum outro lugar do Brasil tem uma experiência como o Roxy e, de certo, como o Jardim de Lá também não deve ter. Algum outro empresário já foi te procurar sabendo da experiência do Cine Roxy? Não, dentro desse aspecto do entretenimento, não. Acho que o Roxy tem que se provar ainda. Eu venho falando, não é brincando, eu venho falando que o desafio de fazer o Roxy foi muito mais fácil do que ocupar o Roxy. É uma casa grande, com 620 lugares. Eu preciso ocupar ele, você tem duas maneiras de fazer cultura no Brasil. Uma, através das leis de incentivo, dos pacotes de incentivo. O nosso cinema cresce graças às leis de incentivo. Os grandes musicais são leis de incentivo, né? Para poder democratizar o valor do ticket. Alguém tem que pagar essa conta, porque o investimento nesses grandes musicais são grandes, né? Ou outra é o turista, né? Como eu acabei de dar o exemplo, Nova York, né? Então, o Roxy, agora a gente tem um desafio. A minha maturidade no Roxy, eu imagino 2026. Esse ano é um ano de ramp-up. A gente previa isso, ou seja, ano de ramp-up. Agora passou o carnaval, eu tenho uma barriga no Roxy. Eu espero que o carioca abrace o Roxy e vá assistir. Os cariocas que vão assistir voltam 2 vezes, 1 vez, espalham. Não tem uma crítica em rede social. É uma coisa impressionante. Toda imprensa especializada é só elogios ao Roxy. Então, eu sinceramente acredito que o carioca, nesses meus momentos de vale turístico da cidade, vai procurar conhecer o que é dele, né? Vai valorizar o que é dele, vai incentivar aquilo que vai ajudar a geração de renda e valor e a economia da cidade. Então, eu realmente acredito muito nisso. Mas, voltando ao teu ponto, uma das coisas que mais... E olha, eu juro, não é chapa branca que eu vou falar aqui. Não é chapa branca. O Rio de Janeiro teve um período de desmonte total. A gente fala de problemas de crise de segurança. A crise de segurança tem no Brasil inteiro, tem no mundo inteiro. Eu agora estava em Courchevel, e o hotel mandava trancar as portas. No meu hotel roubaram 9 quartos em Courchevel. 9 quartos em Courchevel. Tá? Eu tive uma informação em Courchevel que eu fiquei impressionado. O ano passado, 100 mil brasileiros foram em janeiro para Courchevel. Para Courchevel, 100 mil. Esse ano a expectativa era 130 mil. É o brasileiro. Com o euro no valor que tá, hein, minha gente? No valor. Com o euro nesse valor. Então, a questão de segurança está em todo lugar. Mas eu acho que é mais do que isso. O Rio de Janeiro teve um momento de destruição total nos órgãos municipais. Era uma loucura. Todos os projetos que eu participo, eu encontro, e eu não vou falar só na figura do prefeito, não, porque o prefeito ele é progressista. O Eduardo Paes é um cara que, se você leva uma gripe para ele, ele trata você como se você tivesse com pneumonia. Mas as secretarias, todo o time que ele montou são pessoas que vêm do mercado, que vêm... Eu não vejo... Então, todos esses projetos que eu estou envolvido, que obviamente você precisa do poder público. É óbvio que você precisa. Gente, não é do dinheiro público, é do poder público. Eu quero deixar isso claro, não tem dinheiro de prefeitura ali, não tem absolutamente nada. É o apoio, é o estímulo, a divulgação. É o estímulo. Então, eu pego hoje a Secretaria Municipal de Turismo, eu pego a Rio Tour, a Secretaria Estadual de Turismo, eu pego a Flumitur e pego a Embratur. São os 3 órgãos, federal, estadual e municipal, eles abraçaram o Roxy como se aquilo fosse o Rio de Janeiro. Hoje de manhã, eu participei de uma reunião de Conselho de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, que foi feito no Roxy hoje de manhã. 130 agentes do turismo, secretários de vários municípios e tal. A reunião foi no Roxy hoje. Quando eu vi a apresentação
do trabalho que esses caras fazem é porque antes eu não estava do lado do balcão, eu estava do outro lado do balcão. Então, o Rio de Janeiro, o ano passado, recebeu 1.533.000 turistas estrangeiros. Eu, como cidadão, não tinha noção o que está por trás, o que a Embratur faz para ajudar com isso, o que as secretarias estadual e municipal fazem por trás disso. É um trabalho maravilhoso. E eu não estou aqui puxando o saco de ninguém, porque eu não preciso disso. Eu preciso de público, eu não preciso das secretarias, eu preciso de público. Mas eles abrem porta para mim no mundo inteiro, vendendo as belezas do Rio, vendendo a cidade do Rio. E olha, com o nosso problema de segurança que a gente tem hoje, vender o Rio é complicado pra caramba. Então, mas todo mundo lá, e apesar de tudo isso, a gente crescendo. Esse projeto do Jardim de Alá é um projeto, como todos os projetos, tem os favoráveis e tem os que são contra, gente. Que bom! Que bom! Sabe, o projeto do Jardim de Alá, ele nasceu... Você já viu? Você parou? Deixa nem eles entrevistarem. Não vai me dizer que o Jardim de Alá também estava de motoca em algum lugar e surgiu a ideia. Eu vou te dizer como é que surgiu o Jardim de Alá. É a coisa do empreendedor. Esse projeto de Jardim de Alá foi criado pelos arquitetos Miguel Pinto Guimarães, Sérgio Caldas e João Machado. São 3 arquitetos brilhantes, urbanistas, cariocas que amam essa cidade, que se dedicam a essa cidade. Em 2014, com a Copa do Mundo, foi feito o metrô, passou naquela região do Jardim de Alá e destruiu aquela área toda, que ele virou um canteiro de obras. E depois da inauguração foi feita uma concorrência para que arquitetos da cidade propusessem algum tipo de revitalização só de paisagismo daquela área. E o Miguel, o Sérgio e o João prepararam um projeto ilustrado, né? Esse projeto ilustrado tinham 4 ângulos dele, né? Um da praia para dentro, outro da lagoa para dentro, um de Ipanema para Leblon, um de Leblon para Ipanema. Mas era a mesma imagem. E apresentaram lá, só que não foi adiante, o negócio não andou. Era meramente um projeto paisagístico. Eu tenho um restaurante aqui no Rio, que é o melhor restaurante do Brasil, chamado Casa Tua, no Jardim Oceânico. Um projeto que originalmente era o antigo Gero, eu fui sócio do Grupo Fazano no Rio durante 18 anos. Mas bora da Barra, né? É maravilhoso. Obrigado. Não tem jabá, tá, gente? Não tem, não. Não mesmo. Só pode ter, não. Vou levar ele para examinar. Bom, então, eu resolvi fazer o Casa Tua naquele lugar, que era um projeto original do Isai Wenfeld, um dos maiores arquitetos do mundo. E eu convidei o Miguel Pinto Guimarães para fazer adaptação. Eu queria manter o projeto base, mas eu queria fazer a adaptação mais atual para o Casa Tua e criar o Forneria do lado, Casa Tua, Forneria do lado. Aproveitar delivery. Exatamente. Não, e uma coisa mais pegada, mais pizzaria, sanduíche e tal. O Casa Tua Alta Gastronomia e o Casa Tua Forneria. Atender os 2 públicos. Atender os 2 públicos. O público é o mesmo, mas a ocasião é diferente. A ocasião. Bem, chamei o Miguel para fazer o projeto, ele fez o projeto. Um dia eu fui na casa do Miguel para ver o projeto do Casa Tua. Quando ele começou a rodar o computador dele lá até chegar no meu projeto, eu vi essa imagem aérea desse projeto ilustrativo do Jardim de Alá, que é esse projeto mais ou menos que todo mundo você vê de cima. Cinturão, então. Aquele projeto em cima, a parte do parque. Aí eu... Peraí, Miguel, ele passou... O que é isso aí? O Jardim de Alá? Porque a gente conhece o Jardim de Alá, né? Volta aí. O Jardim de Alá, o que é isso? Não, a gente pensou em fazer um projeto aqui para ocupar aquela área do metrô, não foi adiante. Aí eu falei para ele, Miguel, tem dono nesse projeto? Ele, como tem dono no projeto? Alguém fez algum check-in para você? Alguém te pagou por esse projeto? Não, é um projeto que a gente fez, não andou e está aqui. Esse projeto, dá para a gente colocar o estacionamento embaixo? Isso já estava no projeto dele, mas dava para... Naquele momento você não tinha visto também? Tinha visto. Dá para colocar uns restaurantes, que isso não tinha. Dá para colocar uns restaurantes, dá para a gente fazer um mercado, até porque tem que ser um projeto sustentável, economicamente. Verdade.
né? Imagina levar para a prefeitura, fazer um projeto no meio de Leblon e Ipanema com dinheiro público, com a quantidade de assuntos que a prefeitura tem que priorizar. Aí ele, não, dá, a gente pode fazer aqui, tipo Porto Madeiro e... Miguel, vocês querem ser meu sócio? Como meu sócio? Vocês entram com o projeto e eu tiro do papel e faço acontecer. A gente vai ser sócio. Sério, sério. Fechamos. Virei sócio deles com o papel de fazer acontecer, né? De começar a... Nós, ao longo de 2 anos, 3 anos, nós fizemos mais de 300 apresentações para associações de moradores, para bairro, ouvindo. Nós fizemos... Aquele projeto não nasceu da prefeitura. A gente fez uma manifestação de interesse privado em área pública, uma lei recém-homologada pelo governo Temer, que instituiu isso, porque antigamente você tinha as PMIs, ou seja, o Estado entregava fazia o projeto e entregava para fazer uma concorrência para a iniciativa privada. A MIP, Manifestação de Interesse Privado e Área Pública, é o inverso. É a iniciativa privada que propõe alguma coisa para o Estado. Com direito de uso. Sim, não importa o que seja. O Estado pode avaliar, pode não avaliar, o poder público pode querer fazer ou não querer fazer, ele não tem a menor obrigação com nada. Nós provocamos, o poder público entendeu que fazia sentido, fez abriu uma concorrência para estudos, entraram outros 4 grupos, dentre os grupos, um que o Roberto Medina era sócio, só gente séria da cidade participando desses estudos. Fizemos o nosso projeto, os outros... A prefeitura fez consulta pública, participou toda a sociedade civil organizada, fez audiência pública e mesmo assim... Ouviu o entorno. Viu o entorno, tudo. E, conclusão, resolveu ir adiante e abriu uma concorrência pública. Essa concorrência era técnica e preço, por motivos óbvios. Eles não estavam licitando a construção de um prédio que entrega a chave e vai embora. Eles estavam entregando uma área importante da cidade para iniciativa privada que pudesse fazer o investimento para fazer o investimento. O investimento original era 110 milhões, já tem 170 milhões esse investimento, tá? E que mantesse aquele parque durante 35 anos, é um custo de 20 milhões por ano. Se não fosse iniciativa privada, seria o poder público que teria que fazer. E hoje a prefeitura está fazendo vários parques pelo interior, pela cidade, pela Zona Norte, em vários lugares, que tem muito mais sentido do que fazer no Jardim de Alá. Como é que ele vai pegar um lugar que é uma rua? O Jardim de Alá, gente, não é um bairro. O bairro é Leblon e Ipanema. O Jardim de Alá é como é chamado um conjunto de praças no entorno do canal. É o que o Lianai falou, um cinturão. E é bacana você contextualizar para quem está ouvindo a gente que não é do Rio ou que não conhece, para entender da onde vem a cabeça do empreender, né, Lianai? De como surgem as ideias, de você começar a revitalizar um espaço e logo depois conseguir mexer num outro espaço, já vem mais uma ideia e assim a gente vai progredindo, né? Isso. E aí, o Jardim de Alá, a gente começou com esse movimento, o projeto foi adiante, a prefeitura resolveu licitar. Nesse momento, o Jardim de Alá, a gente já deve ter esse projeto há uns 3 anos, mais ou menos. Eu comecei com o Jardim de Alá quase que simultaneamente que eu comecei com o projeto do Roxy. Né? Foram 2 projetos simultâneos. O Roxy inaugurou em 1938 e o Jardim de Alá inaugurou em 1937. É quase a mesma coisa. Bem, e aí nós começamos esse movimento, começamos a buscar parceiros, né? As associações de moradores eram todas contrárias e elas não eram contrárias arbitrariamente, não. Era legítimo que elas fossem contrárias, porque como foi uma concorrência de técnica e preço, você tinha um termo de referência no edital, mas você não tinha o projeto, porque como era técnica e preço, os grupos que estavam concorrendo não revelavam os seus projetos, senão eu ia mostrar o meu projeto para o meu concorrente. Mesmo assim, eu e o Miguel fomos pessoalmente em
todos eles e revelamos os projetos antes mesmo da concorrência, para que eles pudessem entender o que estava sendo proposto. Bem, a Associação dos Moradores, que existe há 40 anos, presidida pela Evelyn, que há 30 anos cuida, e a Virgínia, que era contrária, passou a ser uma apoiadora incondicional do projeto. As duas associações de moradores de Ipanema passaram a apoiar incondicionalmente o projeto. A Associação dos Moradores da Cruzada São Sebastião, que é uma comunidade que tem ali, tá? Que fica dentro do bairro do Leblon, tá? Passou a apoiar integralmente o projeto. Aí o que aconteceu? Veio um grupo de dissidentes, liderado por uma americana, montaram em 2023, 2022, outubro de 2022, nosso projeto já andando, eles não estando felizes com o apoio das associações de moradores, criaram a Associação dos Moradores do Jardim de Alá, para combater o nosso projeto. 20 assinaturas assinam esse estatuto dessa associação. E começaram a divulgar fake news, coisas erradas. E eu vou te dizer o que está por trás disso. Tá? Começaram a ir contrariamente ao projeto, o que é legítimo, o que é ser contrário. Por várias vezes, eu pessoalmente convidei essa associação para conversar, vamos te ouvir, mas nunca teve conversa, nunca quiseram, sempre quiseram que o projeto não fosse adiante. Por quê? Alguns deles moram de frente, o prédio não tem estacionamento. Usa o estacionamento do Jardim de Alá. Perdeu a vaga. Aquilo vai ser parque, vai ser área verde. E aí essas pessoas que estão perdendo a sua vaga de carro, em vez de pensar no coletivo, está pensando no próprio umbigo, né? Tem outros que têm vaga, mas só tem uma vaga. Aí recebe visitas em casa, o cara para do outro lado da rua. Acabou isso. E se Deus quiser, vai acabar isso. Aí se tem um grupo de restaurantes e comércio que usa o estacionamento do parque e colocam 200, 300 carros em cima das calçadas, interrompendo passar carro de bebê, pagando valet, gera uma receita espetacular. Só que essas vagas vão acabar, vai virar parque. Só que esse pessoal do comércio que briga contra, parece até ter uma certa burrice na cabeça deles. Porque com o parque, ele vai triplicar o faturamento dele. Queria eu ter um espaço daquele para botar um casa-tu ali. Vai triplicar o espaço. Ele vai deixar de receber dinheiro de estacionamento, que não é dele, é público, mas vai receber mais público. Não, aí começou um combate desses caras, junto com um grupo de pessoas, para contrário ao projeto. Gente, Ipanema, Leblon, Copacabana. Copacabana, 70% dos prédios não tem estacionamento. As pessoas não têm estacionamento. A gente está caminhando para uma cidade como nas principais cidades do mundo, carro sem planejamento. Sim. Então, o que acontece? Eu tenho várias academias em vários bairros. Eu tenho restaurantes. Ipanema, os donos do restaurante não têm estacionamento. O cliente chega lá, o dono do restaurante monta um valet, o cara vai procurar. Não tem estacionamento. Então, aqueles poucos que estão no Jardim de Alá se beneficiam de uma área pública e estão questionando isso, deviam estar felizes da vida. Então juntou um grupo de pessoas que briga contra o projeto, divulgando imagens erradas, divulgando informações. Vocês vão tumultuando o processo. Totalmente. Agora, acabou de sair a nossa licença ambiental. Agora, tem 2 dias. Dentro do nosso projeto, está lá que a gente vai tirar 130 árvores e vamos replantar 300 no próprio local e 1.300 árvores em outras regiões da cidade. Mas vamos ao que importa. Essas 130 árvores, elas foram codificadas pela Secretaria de Meio Ambiente, elas são numeradas no processo. Lá na concorrência está dizendo que elas serão substituídas.
A grande maioria delas são árvorezinhas de 60 centímetros. São 60 centímetros. Aquelas amendoeiras, aquelas árvores centenárias que estão ali, de 300, saem 4 só. 4 que vão ser replantadas, e são árvores que estão doentes. Tá? Agora, com essas chuvas que teve recentemente no Rio, caiu árvore em cima de carro. Então, aí pega aí agora, porque saiu a licença, porque se Deus quiser, agora a gente tem uma liminar na justiça, que se Deus quiser essa liminar vai ser atendida e a justiça vai decidir a favor da continuidade do projeto. A gente quer começar com as obras final de maio, início de junho agora. E aí a gente vai levar 18 meses e inaugura o parque. Então, infelizmente, a gente tem um time. Quando eu montei o Roxy, foi um grupo de pessoas abraçando o rock. Salve o cinema. Salve o cinema. Um absurdo vocês pegarem um cinema. Copacabana tinha 17 salas de cinema. Não tem mais nenhuma. O cinema foi para os shoppings. O cinema foi para o streaming. Os shoppings oferecem segurança, lazer, opção de entretenimento, estacionamento. Cinema de rua não tem estacionamento, gente. Aí, porque a gente resolveu fazer o Roxy, abraçaram o Roxy, fizeram um movimento gigantesco que me deu de dor de cara. Ministério Público entrando com a ação de eu estar fazendo o Roxy, gente. Ministério Público. E hoje está aí funcionando e gerando emprego. Todo mundo feliz da vida. Então, as pessoas ficam falando do cinema, que um cine teatro. Para você ter noção, ontem, o Grupo Globo lançou no Roxy o filme A Lista, que vai estrear no próximo dia 17, com a Lília Cabral, a filha dela, Júlia, o Tony Ramos, uma super produção no Roxy, cinema, numa segunda-feira. Então, assim, as pessoas, a gente tem um grupinho, e eu confesso, eu não tenho dúvida, é um grupo muito pequeno. Sem dúvida. Mas é muito pequeno. Quando a gente olha ali o nosso projeto Jardim de Alá, eu diria que a gente tem o apoio quase que unânime das pessoas. As pessoas que todas as pessoas que tiveram resistência e que tiveram a oportunidade de conhecer o projeto, passaram a apoiar. No próprio Jardim de Alá, vários síndicos, vários apartamentos, todo mundo aprova o projeto. É óbvio que tem que aprovar. A estação do metrô do Rio de Janeiro, que tem menos utilização, é a estação do metrô que fica dentro do Jardim de Alá. Só quem usa aquela estação é quem trabalha no Shopping Leblon ou a comunidade, né? A Cruzada São Sebastião. Com a inauguração do Jardim de Alá, aquela estação vai ser a mais ocupada, porque você vai poder vir de várias regiões da cidade e sair no Jardim de Alá. Tem um grupo que não quer ocupar ali. E outra, né? Você tem muita, além do próprio benefício de tudo que está sendo proposto de lá, você vai ter uma melhor iluminação, você vai ter uma melhor presença de segurança pública, você vai manutenção, ter... tudo. É tudo entregue para a iniciativa privada. Tudo ele entrega para a iniciativa privada. E assim, olha, eu quero te falar assim, o tanto que é importante a tua estada aqui. A gente tem um programa que é O Negócio Pra Te Contar, esse videocast que fala de histórias como a de você, né? Alguém que é apaixonado pelo que faz, empreendedor, amante de uma cidade que tem a importância que o Rio tem, mas que também enfrenta de forma muito clara os desafios de qualquer empreendedor brasileiro, que é ter que convencer, às vezes, pessoas que não geram emprego, ou que, como você falou, pensam muito mais no seu individual do que, de fato, no desenvolvimento de grupo, de bairro, né, e, obviamente, de cidade. Mas mesmo assim persevera. Não tenho dúvida que vai ser mais um sucesso teu aqui na cidade do Rio de Janeiro. Exemplo também para... O Rio de Janeiro recebe todos os empresários, né? Aqui, quem não passa férias no Rio de Janeiro, né? Manaus, Fortaleza, todo mundo vem para cá, seja pelas praias ou por outros atrativos. E vão ter oportunidade de ter um bom lugar para, sim, conhecer um pouco mais da nossa história, da nossa cultura, que é o Roxy. E também, por que não, passear num parque que está sendo feito daqui 18 meses, ou seja, lá para 2027. Final de 2026, início de 2027. Vai ser o 5º maior projeto urbanístico da cidade. O primeiro projeto urbanístico que teve no Rio de Janeiro, sem nenhuma dúvida, foi o Aterro do Flamengo. O segundo projeto urbanístico da cidade foi a Avenida Atlântica, quando, né, foi feito calçadão, duplicação, tudo mais. O terceiro projeto, o Rio Cidade.
a orla do Rio de Janeiro inteiro. O quarto, o Porto Maravilha. Verdade. Né? E o quinto vai ser o Jardim de Alá. Tem um amigo meu que fala que o quinto é o Parque de Madureira e que o Jardim de Alá é o sexto. Mas eu falo para ele, como eu não conheço o Parque de Madureira, para mim continua sendo o quinto e eu não vou conhecer nunca o Parque de Madureira, precisa ser sempre o quinto. Não é presente. Não, eu acho, é o que você colocou, né, Eliane? É super interessante esse bate-papo, porque traz, de fato, inspiração para quem está ouvindo a gente, para o empresário que está acompanhando. Mostra que o desafio, ele é igual para todos, né? Para o pequeno, Depende do tamanho. para o pequeno ou para o grande. Tem um problema, faz que nem o Alexandre, pega a motoca, vai dar uma volta na cidade, para você parar, para você pensar. Isso é engraçado, o empresário brasileiro ele tem um pouco disso, né? Cada um escolhe ali o seu momento para poder pensar. Tem gente que vai malhar, tem gente que vai à praia, tem gente que vai caminhar, tem gente que só fica parado ali, não pode ficar só no celular rodando, porque aí não vai vir Em ideia quase nenhuma, né? todos esses momentos tem algum negócio do Alexandre. Né? O principal é malhar. Você vai comer, você vai dar uma volta. Tem alguma coisa. E isso era uma coisa que eu queria te perguntar, até pra gente concluir, porque você é um homem que tem muitos negócios, mas assim, uma coisa que é muito fortalecida e foi uma mudança, né? Desse negócio que eu vou te falar agora, que é com relação à tua rede de academias, né? A Bodytech, que você está aí pelo Brasil todo. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência num bem-estar, porque eu não vou dizer que foi uma virada de chave, mas foi uma mudança de bem-estar e de uma empresa mais consolidada para um investimento em turismo, em revitalização. Mas falando um pouco das academias, dos restaurantes que você tem, queria que você trouxesse também um pouquinho dessa experiência para a gente poder encerrar esse bate-papo e também deixar uma mensagem para o empresário de otimismo, né, de entender como superar esses desafios e nunca desistir. Eu vou falar da mensagem daqui a pouco com boné de empreendedor. Eu me classifico como empreendedor. Empreendedor, sempre, né? Muito mais até do que um empresário, embora todo empreendedor acabe se tornando empresário. Mas eu sou um empreendedor. Eu gosto desafios, né? de criar, de planejar, ou de botar na ideia. É uma inquietação. Gente, eu acho que eu tenho uma capacidade de materializar, visualizar uma coisa e construir aquele negócio. Energia, fazer isso também. acontecer aquele negócio. Depois que o negócio acontece, eu ainda tenho um desafio de fazer o negócio se sustentar. Ele tem que... é difícil você pensar, achar algum ramo de atividade na economia que se abre o negócio no dia seguinte está ganhando dinheiro. Não existe. Dentro da minha visão de empreendedor, até eu entregar o bastão para que sócios, para que executivos possam conduzir o processo e eu poder participar num conselho de administração, participando das decisões estratégicas, muito voltado para marketing. Eu me considero um cara de venda, eu sou um cara... eu sou vendedor. Eu sei vender, eu gosto de vender. Eu só vendo aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu tenho convicção, porque quando você tem convicção, não importa se você está certo ou errado. Se você tiver convicção no errado, fez e errou, Valeu. Tudo você É aprendizado. Tudo é aprendizado. Então, eu me considero um empreendedor muito voltado para as coisas para esses desafios, como você falou muito bem, essas coisas. A Bodytech tem uma coisa interessante, que a Bodytech foi dentro desse desafio. Eu montei a primeira Bodytech, já tem 19 anos isso que eu montei a primeira. Quantas tem no Brasil hoje? 93, 200 mil clientes e a gente está no público high-end, né? Você tem rede de academia no low cost e no high-end a gente está nesse público high-end. A gente está nas principais capitais, no Rio são quase 30 unidades, São Paulo 20 e tantas, Brasília a gente inaugurou uma recentemente, a quinta em Brasília. Enfim, todas as grandes capitais do Brasil nós temos o Bodytech. E a Bodytech, quando eu comecei a fazer a Bodytech, eu veio com a ideia de fazer um clube indoor, né? Todas as grandes cidades tinham os grandes clubes, mas com a exploração imobiliária e o caos urbano de trânsito, de tráfego... A mobilidade está terrível. Acabou, ou seja, as pessoas, para fazer atividade física,
tem que fazer perto de casa. Se não fizer perto de casa, as pessoas não vão. Então, dentro desse conceito de você abrir uma capilaridade grande na atividade do fitness, a gente na Bodytech quis fazer uma academia para toda a família. As Bodytech, você entra, você estava falando do Sudoeste, é um verdadeiro clube. Você tem piscina, você tem atividade para criança, tem balé, tem judô, tem atividade para a terceira idade, tem atividade para o adulto. A gente está muito voltado numa academia para a família. E a Bodytech se posiciona em academias para a família. Não que você chegar lá, faz uma musculação e vai embora. Isso também é legal. É agregar valor na experiência do usuário, né? Do usuário e da família. Da família. Nosso foco é a família. Quando eu falo usuário, eu quis dizer mesmo uma família como um grupo. Como um grupo. Quantos alunos você tem hoje no... 200 mil. 200 mil no Brasil. No Brasil inteiro. E antes da pandemia, a gente tinha 150 mil. Antes da pandemia, eu tinha 100 academias. Nós estamos com 93, perdemos 7 academias, porque a gente sofreu muito, hein? Ainda tem consequências da pandemia, principalmente no âmbito financeiro. A pandemia gerou um prejuízo para a Bodytech de 248 milhões de reais em balanço. Em balanço. Imagina que você tem 150 mil clientes, no mês seguinte você tem 50 mil clientes, você perde 100 mil clientes. Uma coisa é você perder 100 mil clientes, o cara só deixar de pagar. Além desse cara deixar de pagar, ele ia numa recepção da Bodytech e fala, olha, eu que fiz um plano anual, usei 2 meses, me devolve aqui os outros 10 meses que eu paguei. Imagina você ter 100 academias fechadas e não saber quando ia abrir novamente, porque naquele momento você não sabia se ia ficar 3 meses, 1 ano, quando ia vir a cura. Imagina que quando começou a abrir as academias, toda a mídia era não frequente lugares fechados, não faça atividade física em lugares fechados. Transpirar. Gente, eu tinha 6 mil funcionários na época, na Bodytech, nós caímos para 3 mil, hoje já são 4.500 aproximadamente. Então, nós vivemos um caos. Aí era locador querendo receber aluguel, aí não tinha receita para receber aluguel. Gente, foi um verdadeiro caos e a gente ainda carrega sequelas desse caos até hoje. Graças a Deus, as Bodytech estão bombando, graças a Deus, né? Mas a Bodytech ela veio com esse propósito, de ser um clube indoor, né? Ou seja, as pessoas que vão para uma academia de ginástica, elas procuram cuidar da saúde, beleza, estética e socialização. As pessoas cada vez mais, com a pandemia, a gente também herdou a relação virtual pelas redes sociais, né? A Bodytech, eu acho que as academias de ginástica, de uma forma geral, essas comunidades, elas ficaram mais potentes no espaço físico, de estar junto. A própria Bodytech investiu num grande app, que é o BT Fit, que era levar as atividades físicas para dentro da casa das pessoas, que é a academia de bolso, mas hoje é meramente um complemento da Bodytech, porque as pessoas querem treinar juntos, querem malhar juntos, querem conversar, querem falar sobre a creatina, sobre o... É uma academia, quem frequenta a academia é quase que uma seita, né? Mas é a graça, né? A graça é essa, né? Mas a Bodytech, graças a Deus, e aí dentro desse universo todo, que eu mesmo falo, né, quando eu entrei no Quali State, que é uma casa de show grande aqui no Rio, quando eu olho o Roxy, aí tem algumas pessoas falam assim, mas Alexandre, você tá com fitness, agora faz Roxy, aí faz o Jardim de Alá. O Jardim de Alá é um empreendimento Como é que tudo isso se conecta? O Jardim de Alá não é um empreendimento imobiliário. Mas é um shopping, não é um shopping. O Porto Madeiro é um shopping. Pelo amor de Deus, o Jardim de Alá, se você tá lá, quer fazer um xixi, você tem que ir na árvore. Ou então ir pedir uma loja de alguém, o banheiro emprestado. O Jardim de Alá só é frequentado por cachorros, os meus inclusive frequentam lá. Mas o Jardim de Alá vai passar a ter restaurantes, cafés, bares, empresas voltadas para serviço. O Rio de Janeiro é o berço do surf no Brasil. Por aqui nasceu o surf, né? Rico de Souza, Kaká, eram grandes campeões do surf
que tem uma galeria até hoje, que é a Galeria River, que fica na Francisco Otaviano. Ali é o berço do surf e do skate. Eu quero que o Jardim de Alá tenha surf, skate, esporte, lazer, lojas voltadas. Ninguém fala. O Jardim de Alá, nós estamos fazendo uma creche com 1.200 metros quadrados, com 10 salas de aula. Nós estamos fazendo uma quadra com ar-condicionada fechada para a comunidade de poliesportiva. Nós fizemos um protocolo, está assinado o protocolo com a NBA para fazer o basquete, com a CBF para fazer o futebol, com o Flamengo, Vasco e Botafogo para fazer as escolinhas de vela na Lagoa. Tudo num projeto social. Ninguém fala. E para terminar, o Jardim de Alá, ele é o único projeto no Rio de Janeiro, não me lembro, para não falar besteira, eu não sei se é do Brasil ou do Rio, dá vontade de fazer 2 versões aqui para mostrar. E depois joga para cima. Que é o seguinte, o projeto Jardim de Alá atende às 17 ODS da ONU. E não é porque nós fizemos para cumprir as 17 ODS da ONU, não. É porque a gente deu uma sorte do Jardim de Alá ter uma lagoa, ter uma praia, ter um canal que passa e tem a Cruzada São Sebastião. Graças a esses 4 elementos, a gente consegue atingir as 17 ODS da ONU. Gente, isso ninguém fala. O Jardim de Alá vai gerar 6.000 empregos, dos quais 1.500 virão da Cruzada. Isso ninguém fala. Vai ocupar aquela área. Hoje, se alguém quer sair da praia e ir para a lagoa, vai com a bicicleta pelas ruas de dentro, não passa pelo Jardim de Alá, porque tem medo. Verdade. Aquilo vai virar uma área de trânsito e conexão obrigatória dos bairros do Leblon, Ipanema, Lagoa, e a Lagoa tangencia os principais bairros da Zona Sul, Maitá, Copacabana, Pelo Corte, Jardim Botânico. Aquilo vai ser um presente para essa cidade, né? E agora, eu não estou falando mais como empreendedor, como empresário. Quando eu olho eu e meus sócios, todo mundo tem essa mesma energia, as mesma vontade de fazer. Isso ficou maior do que meramente uma vontade de empreender. Isso, assim, eu acho que eu posso ter, empresarialmente falando, coisas bem-sucedidas, coisas mal-sucedidas. Fez o Rox, é legal, mas o Jardim de Alá, eu e os meus sócios, vai ser e essa prefeitura que peitou aquilo, de fazer isso acontecer, de acreditar nesse projeto e deixar o projeto acontecer, porque tem muito prefeito e começou a dar ruído, não faz não. Verdade. Não faz não. Não tem essa. Se é bom para o desenvolvimento da cidade, todo mundo está fazendo e virou maior do que qualquer coisa. Basta dizer que quando a gente começou o projeto, o investimento era de 110 milhões, está em 170. Gente, é assim, o Roxy, quando começou o projeto, era 40, virou 67. Então, por quê? A gente quer fazer e quer fazer direito. Quer fazer bem. E quer fazer no caso do Jardim de Alá, até muito mais do que Roxy ou qualquer outra coisa, eu acho que vai ser contribuição, pelo menos eu, Alexandre, tenho certeza que um dia meus netos, meu avô, participou disso aqui. É deixar o legado. Vai deixar um legado. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para os nossos telespectadores, ouvintes, para quem acompanha o Negócio para Te Contar, um empresário, né, com uma carreira tão longa, tão diversa, atuando em várias frentes. Queria que você deixasse um recado sobre essa questão, não vou nem falar de ser empresário, mas como você bem colocou, do empreender. Eu não vou com aquele clichê, acredita nos seus sonhos, busca os seus sonhos. Você tem que falar aquilo que você acredita, não é o que é clichê. Eu não vou com esse clichê. Mas eu vou o seguinte, você tem várias coisas fazem nascer um empreendedor. No meu caso, a minha foi necessidade, né? Hoje, quando você pega aí 70% do país são empreendedores. Quando a gente vê que a gente está indo em rumo ao pleno emprego,
a gente está vendo que o empreendedorismo está ajudando muito o caminho para o pleno emprego, que as pessoas ou querem melhorar seu salário, ou perder o seu emprego. Mas a maioria empreende por necessidade. A grande maioria, eu não sei os números, mas a grande maioria é por necessidade. Eu comecei por necessidade, eu não me formei em nada. Eu não fiz faculdade, ou eu estudava ou eu trabalhava. E trabalhar, eu nunca tive carteira de... Eu sempre fui empreendendo, desde pequeno, desde criança, empreendendo. Então, acho que é você ter um propósito, é você buscar uma coisa que te deixa feliz, porque você, para empreender, aí não é clichê, você tem que gostar, amar o que você vai fazer. Você não pode conviver com uma coisa que te deixa infeliz. Você não pode conviver com uma coisa que não te dê vontade no dia seguinte de fazer de novo e sair para trabalhar. Então, eu acho que você identificar aquilo que você gosta, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que você pode se adaptar, eu acho que é o primeiro passo, porque o empreendedor, ele é uma profissão que inicia solitariamente. O empreendedor começa sozinho. O empreendedor não começa em grupo, em bando, em nada, tá? O empreendedor raiz, aquele que toma a iniciativa de começar um empreendimento. Eu não estou falando do empreendedor que se junta a um grupo que ele participa do empreendedorismo, né? Quando eu convido alguém para entrar num projeto meu, todos nós somos empreendedores. Mas a iniciativa de você ter um projeto, de buscar entender um projeto, botar no papel, estudar aquele projeto, na grande maioria das vezes, é um trabalho quase que solitário. E hoje o empreendedor tem uma ferramenta maravilhosa, a inteligência artificial. Não é pouco maravilhosa, não. É maravilhosa. Então, eu acho que o empreendedor com vontade, com estudo, com pesquisa, eu sinceramente tenho dúvida se deve fazer o que eu fiz, por exemplo, no Roxy, né? Isso eu tenho dúvida, tá? Que é entrar num voo solo, num lugar... O empreendedor tem que ter cuidado com a paixão. O Roxy é um exemplo que a minha paixão e a vontade de fazer fez eu e os meus sócios perder a linha da razoabilidade a nível de investimento, né? Então, eu acho que o empreendedor à frente de um projeto é sempre bom que daqui a pouco ele convide outros empreendedores para se juntar a ele naquele sonho, com tudo muito definido. Eu acho que os empreendedores em conjunto, eles é uma soma de complementariedades. É a parte bom que cada um daqueles pode contribuir com as suas competências para contribuir com o projeto. Mas ele começa sozinho, né? Então, já que ele tem o direito e a oportunidade de começar sozinho, qualquer coisa que ele possa fazer, ele tem uma chance gigantesca de dar errado. Gigantesca de dar errado. Então, já que ele tem uma chance gigantesca de dar errada, seja em qualquer setor que ele esteja, que ele escolha aquele que ele vai ser mais resiliente, porque a paixão dele é maior e a vontade dele entregar é maior. Eu acho que isso é o ponto para o empreendedor, né? Eu acho que é a base para começar. Não, e é bom porque tanto não é clichê que a gente vê na tua fala aqui quão apaixonado você é por cada um dos projetos, né? Que você coloca o seu coração, enfim. Foi uma tarde muito boa, assim, olha, em te conhecer pessoalmente. Eu não sabia que muitos dos projetos, como o do restaurante, como o do Aboritec, né, você era um dos que, de alguma maneira, moldou. E é legal porque também todo mundo que está nos assistindo em outras capitais vai saber o que é Aboritec. Fórmula também é uma das academias, além de outros empreendimentos que você ajudou a deixar de pé. E aqui para o Rio de Janeiro, eu queria dar um testemunho que é importante. Eu fui na Rox, né?
E realmente eu tive ali um déjà vu, eu me senti em alguns desses grandes espetáculos em outros países e me encheu de orgulho ser brasileiro, porque ali você tem, né, um remember de brasilidade. Você vai em cada um dos estados, você tem, né, a principal manifestação cultural de cada estado, tanto no vídeo, né, no audiovisual muito bem feito, como também no teatro, na dança, enfim, tudo aquilo que é proposto, e uma gastronomia muito boa. Lá, toda a experiência, inclusive a parte arquitetônica lá, qualquer lugar que você tirar uma foto ali, é a foto. É instagramável. É instagramável. É a foto, é muito bom, enfim. Então, te parabenizar. Eu acho que a CNC, como confederação, se orgulha muito em representar empresários como você. Assim, e me apoiando forte aí o nosso Queiroz, né? Enfim, o incentivo que eu tenho da FEComércio é muito grande. Então, assim, isso é muito importante. A gente vê uma organização como a FEComércio falar assim para mim, como é que a gente pode ajudar esse projeto? É muito bacana. E esse teu depoimento é fundamental, né, Elianai? Porque se tem algum empresário ouvindo a gente em outro estado que tem um projeto que está desenvolvendo, que está muito no começo e às vezes não sabe como oferecer algo melhor e que venha contribuir para a cidade como um todo, procura a FEComércio no seu estado, procura o seu sindicato. Se você não é sindicalizado, vai atrás do seu sindicato para você entender o quanto que nós, enquanto confederação, né, o quanto a CNC e as FEComércios representam você e brigam por seus direitos, enfim. Até porque muitas dessas brigas, até em âmbito municipal, estadual, o sindicato, a federação pode ajudar, né, endossando projetos, a parte de capacitação de mão de obra com o SENAC, cuidado com esse colaborador e a família dele com o SESC. Então, realmente é um sistema que apoia o empresário e eu não tenho dúvida que quando eu falar que você esteve aqui para o Queiroz, para o presidente José Roberto Tadros, vão ficar felizes, como ficaram quando te conheceram, porque você é alguém que tem feito a diferença no Rio de Janeiro e, sem dúvida, no Brasil. E só para falar, a semana retrasada, eu recebi 55 gerentes, acho que do SESC, de todos os municípios do Rio, do estado do Rio, que a FEComércio mandou trazer para o Rio, para que eles pudessem assistir o Roxy, para eles poderem, como é que eles podem me ajudar nos municípios, levando o Roxy, levando o desenvolvimento do Roxy para esses municípios. É muito legal a gente ver uma organização como a FEComércio, que tem um poder nacional absurdo, né, com a quantidade, CNC, com um poder absurdo nessas organizações civis, né, eles estarem preocupados com a sustentabilidade e que o Roxy seja um ativo permanente da cidade. A FEComércio tem a sua área lá voltada para o turismo e eles entendem e abraçaram o projeto do Roxy de uma maneira absurda. Então, é muito bacana isso. E o SESC trabalha muito com o turismo. Acho que além de ajudá-lo, né, em perpetuar essa questão, também é tirar ideias para poder desenvolver nas suas unidades de lazer, né, Eliana? Quando a gente tem essas ações que o SESC desenvolve em todos os seus espaços. Então, eu acho assim, foi uma conversa muito bacana. A gente gostou muito de conhecer um pouco da tua visão de empreender, de conhecer um pouco mais da tua história como empresário aqui no Rio de Janeiro, mas que com certeza, né, Eliana, serve de exemplo para quem está ouvindo a gente. E a gente queria agradecer muito a tua participação. Obrigada. Pode comigo sempre. Venham todos para o Roxy. Anualmente ele vai estar aqui, vai ter projeto novo, gente. Sim. Eu sinto isso. A gente vai trazer no ano que vem. A gente vai trazer no ano que vem com um novo projeto, pode ter certeza. Obrigado, senhor. Sucesso. Obrigado, prazer. Uma delícia estar aqui.